Oi amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Jane Almada e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu vou contar pra vocês como que foi quando a gente descobriu que nosso filho tava com a clavícula quebrada. E foi assim, gente. Quando ele nasceu, se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, o relato do meu parto, vão lá assistir, que aí vocês vão entender certinho. Foi assim, quando ele nasceu, ele não nasceu chorando, como, né, quase todas as crianças nascem chorando. Mas ele não nasceu chorando, e aí o médico colocou, assim, meu filho em cima de mim, assim, e começou a fazer uma massagem, assim, bem forte, assim, que eu achei, assim, bem, sei lá, tipo, quando a gente pega um bebezinho, principalmente quando acabou de nascer, você pega com todo o cuidado. Nós, mães, pega assim, né? E aí eles fizeram isso, e tipo, ali eu já fiquei assim meio... E aí até que ele chorou, graças a Deus, até então tava tudo certo. Só que durante a noite, como ele nasceu 9h25 da noite, até tipo, preparar tudo, a gente já foi pro quarto, já era, sei lá, acho que era meia-noite, uma coisa assim. E então ele não parava de chorar, e ele mamou certinho, né, ali no hospital. Mas ele não parava de chorar e a gente pensava que era cólica. A gente chamou a enfermeira e a enfermeira começou a fazer um monte de massagem lá, mostrar pra gente como que tinha que segurar ele, fazer uma massagenzinha assim na costinha dele ou na barriga, falando que era cólica. Mas ele não parava de chorar, tipo, ele parava de chorar um pouquinho e depois voltava de novo. E era um choro assim, tipo, desesperado, assim, não era um choro normal, assim, sabe? E então o meu esposo, ele passou a noite toda andando pra lá e pra cá, praticamente o hospital inteiro. O Hospital Marieta. As mães que já tiveram filho lá, vocês vão saber do que eu estou falando, como que é lá, tipo, o atendimento, a coisa ruim que é. Porque, mas enfim, continuando, só de falar já me dá uma raiva. Mas assim, então o meu esposo passou, né, a noite toda com ele, e ele chorando, a gente não sabia o que fazer. E eu nem podia estar andando, não conseguia nem andar direito, por conta que foi bem complicado também meu parto. Nem parecia que eu tinha tido normal, parecia que eu tinha tido uma cesárea, que eu não conseguia nem andar direito. Quando cheguei em casa também não conseguia andar direito. Mas quando nós viemos pra casa, continuou, gente. Continuou, ele chorava dia e noite, assim, desesperado. Tipo, tinha noite, assim, que eu me desesperava, assim. Eu não sabia o que fazer, ele não parava de chorar. E eu e o meu esposo, até às vezes vinha meu pai, minha mãe, ficava ali, a gente pensando que era cólica, mas não era cólica, e a gente não sabia que era a clavícula dele que estava quebrada. Imagina só, gente, um recém-nascido com a clavícula quebrada. Tipo, uma pessoa, nós adultos, assim, se tiver qualquer osso nosso quebrado, a gente já fica... Não gosto nem de imaginar. Mas eu vim contar isso aqui pra vocês, porque isso é muito sério e é muito importante. Tipo, o quanto a gente tem que, assim, os médicos, sei lá, o hospital tem que ter muito cuidado. Porque isso é muito triste pra uma pessoa, pra uma mãe, pra um pai e principalmente pra um bebezinho passar por isso. Então, passaram os dias e a gente, né, ia se virando como podia. Até que chegou um dia que... eu até vou contar uma partezinha assim pra vocês, que a minha mãe, ela fez um propósito com Deus, né? Ela foi pra igreja e quando ela orou e pediu a Deus que se ele tivesse alguma coisa, assim, se ele tivesse alguma coisa que era pra Deus mostrar pra gente, porque a gente não sabia mais o que fazer. Tipo, ela viu, assim, quanto a gente tava aflito, eu e meu esposo, que nós, né, que ficava ali de madrugada com ele e tudo. E aí, quando foi nessa mesma noite, o meu esposo, ele tava dando o leitinho pra ele e eu tava na cozinha. Foi de madrugada isso, ali era umas 4, 5 horas, uma coisa assim. E ele começou a tocar aqui assim nele, começa a tocar tudinho nele, assim, fazendo carinho e tudo. E aí foi então que ele pegou aqui assim. E aqui que tava, tipo, a gente tem esse osso aqui, né? E aí tava uma coisa alta aqui, muito alta. E aí ele gritou pra mim desesperado e eu fui lá desesperada já, né? Tipo, gente, eu nem imaginava, ninguém imaginava, nem sonhava que isso poderia ter acontecido, né? E aí a gente olhou, o que é isso, isso não é normal. E de manhã bem cedinho a gente foi lá no hospital, lá no postinho. E aí a moça falou assim,
Aí a gente foi medicar ele e tudo, a moça falou que não sabia o que que era, não tinha a mínima ideia do que era. E aí mandou a gente lá pro PA pra tirar um raio-x. Quando a gente chegou lá, graças a Deus a gente foi atendido, até que não demorou tanto. E aí, quando foi o médico chamou a gente e falou assim, aí ele me perguntou, como que foi o seu parto? Foi normal? Eu falei, foi normal. Aí ele falou, foi complicado? Teve alguma complicação? Foi difícil? Aí eu só falei assim, foi bem complicado, foi bem difícil. E aí ele falou assim, aí foi quando ele virou a tela do computador e me mostrou assim, tipo, quase a gente cai pra trás. Ele falou assim, porque a clavícula do seu filho está quebrada. E aí, naquele momento, assim, que eu olhei aquilo, tipo, eu nem acreditei, assim, eu fiquei anestesiada, eu e meu esposo, a gente só olhou assim pro outro, tipo, não acreditando numa coisa dessa, né? Tipo, um bebê tão pequenininho. E aí ele falou assim, então, com certeza, o seu filho já nasceu com a clavícula quebrada e foi no parto. Então, dali a gente já saiu, assim, sem rumo, assim. O meu esposo que foi se virar, né, com as coisas lá, a gente foi no posto ainda, pegar umas papeladas e ver o que a gente poderia fazer, né. E aí eles imobilizaram aqui assim o bracinho dele pra ele, como ele é um bebezinho, ele não sabe, né, ele ficava fazendo movimentos. Então cada movimento que ele fazia mexia o ossinho aqui, então, tipo, sabe, não dá nem pra imaginar a dor que ele sentia, né. Então, quando a gente chegou lá, eles imobilizaram tudo, falaram que a gente não era pra gente vestir assim, roupinhas apertadas nele, ou evitar também, né, levantar o bracinho dele. E até que uma moça lá, a enfermeira desse postinho, conseguiu pra gente uma consulta lá no hospital mesmo, de criança, tipo, especializado nessas coisas e tudo, lá em Itajaí. Aí lá vai a gente lá pra Itajaí. E tipo, naquele momento, assim, a gente só pensava nele, né? E eu, de resguardo, com 21 dias, eu nem podia, nem conseguia direito andar. E minhas pernas, elas inchavam muito, eu sentia muitas dores mesmo, que era bem complicado. Mas, naquele momento, assim, tipo, eu só pensava, assim, que eu tinha que ser forte, né? Eu e meu esposo. E aí, a gente chegando lá, graças a Deus a gente foi atendido também, porque, tipo, quem é atendido pelo SUS sabe o quanto é difícil, o quanto essas coisas demoram. E no mesmo dia a gente conseguiu, né, ir pra lá. Então, só que eles não deixaram ninguém entrar comigo. Eu entrei com eles sozinha e cheio de mala, eu tava com uma bolsa assim, e um monte de papel que tinha que levar, um monte de coisa, umas pastas assim. Eu, ele e só. O médico atendeu ele e aí ele falou pra gente que, pra mim, né, no caso, que não tinha o que fazer porque ele era muito bebezinho, ele era recém-nascido, então não tinha como fazer uma cirurgia nele. Como o bebezinho, né, ele vai crescendo por dia, então a esperança que tinha era do osso se juntar, né, e por ele mesmo. Foi bem complicado, porque aí ele, tipo, falou que a gente não podia mexer muito, tinha que ter o máximo de cuidado possível, porque no caso aquele osso ele teria que ir grudando sozinho e não tinha remédio, não tinha nada. Então a gente veio dali assim, bem... Eu vim arrasada, assim, eu e meu esposo. Mas quando chegamos em casa, a gente... Tipo, eu vim arrasada, assim, mas, tipo, agradecendo a Deus, porque... a gente soube disso logo, entendeu? Pra gente ter o máximo de cuidado possível. Só que só veio na cabeça, assim, o quanto que a gente mexeu no braço dele, o quanto que a gente pegou, assim, de mau jeito, assim, pra um bebê que tá com a clavícula quebrada. Foi bem complicada a situação. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Uma semana depois a gente tirou de novo o raio-x, sendo que nem pode, né? Tipo, ele é tão bebezinho, não pode tanto, assim, tirar raio-x. E, graças a Deus, já tava também grudando. E conforme ele foi crescendo e grudou sozinha. E ele está bem, como vocês veem aí nos vídeos que eu posto dele. Ele é bem alegre, bem... ele faz bem artes. E eu agradeço a Deus, porque deu tudo certo. Mas eu vim compartilhar isso pra vocês. Foi um momento bem difícil nosso, da nossa família, assim. Principalmente dele, porque
Tipo, ele desde tão bebezinho, desde tão pequenininho, ele teve que lutar tanto, passando por tantas coisas. Assim como nós passamos, né? Ele também sofria, né? Ele também passava por coisas, tipo, de dor. Então, até hoje, ele não gosta muito de vestir roupa, de levantar o braço. A médica até falou que isso pode ser um trauma, assim, né? De quando ele era recém-nascido, porque pra ele vai sentir dor. Só que ele não sente mais, graças a Deus. Já tá tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria vir aqui falar pra vocês. Se vocês tiverem mais ideias de vídeo pra vocês comentarem aqui, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E deixe seu like pra me ajudar a crescer cada vez mais. E também me dar força pra fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Mas é isso. Beijo. Fiquem com Deus e tchau.